Olá, bem-vinda, bem-vindo. Estamos ao vivo aqui numa live, vamos dizer surpresa, né? Hoje eu tive a intenção de fazer essa live, eu não quis deixar o dia de hoje passar sem que eu pudesse aparecer aqui um pouquinho e trazer um pouco dessa visão da cura natural. Então, hoje eu quero trazer aqui uma visão um pouco mais aprofundada de como funciona isso, mas também de uma forma mais leve, né? A gente não precisa entender completamente para a cura acessar, tá? Então, eu vou te aconselhar, espero que o meu som esteja bom, eu vou te aconselhar a pegar um chazinho e vir comigo nessa jornada. Vou te levar em alguns aspectos aí para você conseguir compreender um pouco melhor como funciona o meu universo de terapia, tá legal? Bom, é bem importante, né, que a gente compreenda que o objetivo aqui é falar de estudos recentes, estudos que falam sobre memórias celulares. Quando a gente está falando desse aspecto, pode ser que para você soe algo como algo novo, e de fato é algo novo, né? Eu sempre brinco que se você não é biólogo, se você não estudou isso profundamente na faculdade, se você não é médico, se você não é fisioterapeuta, possivelmente essa parte, né, de memória celular, de processos embriológicos, seja algo novo para você. Então eu tenho como objetivo te trazer hoje aqui de uma forma bem descontraída para você conseguir compreender onde eu quero chegar, tá bom? Porque é através disso que o processo e a mágica acontece, tá? Então por isso que é bem importante você entender um pouquinho melhor como funciona. E também, se você conhece pessoas que estão passando por processos onde elas estão precisando de apoio, elas estão precisando de ajuda terapêutica, direciona esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai esclarecer para elas aí muito melhor como funciona para uma tomada de decisão. Sempre quando a gente não sabe, muitas vezes a gente foge. Então, quanto mais a gente divulga essa visão, essa forma leve, mais pessoas têm acesso, mais pessoas podem ser curadas. O mundo precisa de pessoas que não estejam infantilizadas, que sejam emocionalmente estruturadas, para que a gente possa enfrentar tudo que tem aí pela frente. Então, para quem estiver assistindo essa live gravada, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui para mim nos comentários, que eu vou responder depois também, tá bom? Caso surja alguma dúvida, pode ficar bem à vontade, que no final eu vou trazer aqui algumas respostas para vocês, tá bom? Então vamos lá. Antes de eu começar a falar do assunto, esse assunto que é maravilhoso e super intenso, eu quero me apresentar. Eu acredito que eu ainda não tive a oportunidade de me apresentar para todo mundo que está aqui me vendo. Então, meu nome é Bruna, eu sou terapeuta integrativa, mas nem sempre eu fui terapeuta. Antes de começar essa jornada maravilhosa que eu atuo hoje, eu trabalhei em algumas empresas, inclusive algumas delas startups, que hoje são gigantes no mercado. Então eu tenho muito orgulho de olhar para isso, são empresas que me trouxeram uma estrutura muito legal, mas que em algum momento, linkado a processos meus pessoais, não me fizeram tão bem. Então eu realmente precisei olhar para isso com carinho, com amor, para reconstruir a minha vida. E foi através dessa pauta, através desse processo, que eu praticamente entrei aí num processo de burnout, e em conjunto, né, com a minha psicóloga, eu tive um direcionamento para um psiquiatra, então eu tomei ansiolítico. É uma história triste, mas é uma história interessante para a gente falar, porque hoje eu tô aqui e eu tô muito bem. Então o que eu tô querendo te dizer com o meu relato é que se você tá passando por dificuldade, tenha certeza que você pode sair dessa também, assim como eu saí. Assim como tem milhares de pessoas saindo com esse método que eu trabalho. Então, aqui é bem importante eu te falar, né? Tô tocando nesse assunto de ansiolítico e tudo mais, porque hoje mesmo eu fiz um post falando sobre esse processo. Eu não vou ficar usando o termo aqui, porque pode ser que não seja bacana. A gente tem várias regras aqui nas redes sociais, então quando eu estiver falando nesse aspecto, vocês vão entender. Mas, se a gente for olhar, né, essa questão de medicamentos, eu não sou contra. Eu acredito que muitas vezes a gente precisa de fato. Tem vezes que as nossas cognições cerebrais, elas estão impactadas, elas estão com muito medo, elas estão traumatizadas e a gente não consegue sair do caos. Então, isso funciona para casos específicos, tá?
Então eu não quero dizer que eu abomino, não, pelo contrário, já fiz uso e me fez bem, porém eu coloquei um prazo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando a gente toma algo nesse aspecto, ele vai te auxiliar no momento que você de fato está utilizando dele. Porém, você precisa entender que se você não fizer correções na tua jornada, se você não fizer adaptações necessárias, você nunca vai parar de tomar, porque você sempre vai ser dependente. E aí é bem importante a gente analisar, porque aqui eu estou falando de casos bem profundos, né? Eu estou falando de um burnout, de um processo de ansiedade, de processos de depressão, mas quando você tem dor de cabeça, me responde, como é que é para você? Qual que é o teu primeiro impulso? Muitas vezes é tomar medicamento, principalmente se essa dor estiver muito forte. Então, assim é com tudo na nossa vida. Só que se toda vez você tomar medicamento na hora que essa dor iniciar, você não está resolvendo o problema. Você está simplesmente trazendo uma solução momentânea. E foi exatamente isso que eu me peguei pensando, e nessa questão eu pautei a minha carreira. Porque eu olhei para isso e eu falei assim, caramba, isso não é bacana. Primeiro, os gastos, né? Primeiro de tudo, um acompanhamento psicológico semanal, um psiquiatra, que às vezes é mensal ou trimestral, enfim, remédios. Então, tudo isso tem um custo gigantesco para você. E aí, no final das contas, 30 e poucos anos tomando medicamento, passando por todo esse processo, isso é vida? Para mim não era. Então foi aí que eu realmente olhei para isso e eu falei, caramba, eu preciso mudar essa minha trajetória. E eu preciso fazer da minha história algo que também movimente a vida das pessoas. Eu não quero simplesmente só passar por uma empresa e trazer um legado temporário, ganhar dinheiro. Não é só isso, a vida é muito mais que isso. Então eu pautei realmente a minha carreira para me desenvolver nessa parte de medicina integrativa. Então, desde 2020, vou colocar, foi um pouco antes, mas desde 2020 para cá, eu estou incansavelmente buscando soluções para realmente trazer para os meus pacientes uma cura, né? Então, voltei a estudar psicologia, neurociência, medicina germânica, né, que é o embasamento hoje da Seven Healings, que eu trabalho, que é uma técnica que realmente foi através dela que eu consegui estar aqui, foi através dela que eu parei de tomar ansiolítico. Então, realmente assim, né, não são só as pessoas que passam aqui no consultório, mas também a minha história, que me dá muita força de vontade de olhar para trás e falar, caramba, valeu a pena, tá no passado. Valeu a pena, porque se talvez não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria aqui hoje, feliz. Né? Então, dito tudo isso, né, por que eu caí nisso aqui, é importante que você saiba, que você entenda que eu não sou simplesmente uma pessoa que do nada apareceu aqui, eu já vivi quadros, eu sei como é a dor. Então, isso é bem importante. Né? E a gente entender o seguinte, se você está passando por uma situação hoje difícil, saiba que pode ser temporário, mas isso depende de você. Você tem que querer, você tem que estar aberto. Porque também uma coisa que acontece muito beleza, eu quero, vou começar a fazer. E aí do nada você começa a arranjar desculpas, você para o teu processo. Então assim, lembra o seguinte, você não está me enganando, não está enganando o teu terapeuta, enfim, você está se enganando. A partir do momento que você se abre, vai de cabeça. As coisas tendem a acontecer. Nem sempre vai ser gostosinho, nem sempre vai ser fácil, mas vai ser da forma como precisa ser se você estiver aberta a isso, tá? Dito tudo isso, então, vamos voltar lá na questão do medicamento, né? Então, você acha que toda vez que você tem uma dor de cabeça, é necessário, de fato, tomar o remédio? É importante que você saiba que essa dor, ela tá te trazendo uma mensagem. Essa dor tá te trazendo alguma informação. E se toda vez você vai lá e você simplesmente coloca o medicamento nela, você está apagando, né, a chama dela, você está apagando essa questão de informação que ela está te trazendo, tá? Você está deixando passar aí uma informação. Quando é uma dor assim, muitas vezes a gente deixa para depois, a gente acaba não olhando, a vida é corrida. Mas quando são processos de dores crônicas, é muito relevante a gente conseguir entender, porque o nosso corpo ele tem um poder magnífico de autocura. Só que tem dois quadrantes aí. Primeiro, a intensidade, né? Quando eu tô falando de dor crônica, é algo que é difícil suportar. E o segundo é o tempo que isso está acontecendo. Se eu tenho uma dor a cada 3 meses, até é normal.
excesso de pensamento. A gente tem muita cobrança e é, de fato, normal hoje em dia ter uma dorzinha de cabeça aqui e outra ali. Agora, se eu tenho uma dor de cabeça frequente, eu estou usando esse termo e você pode adequar para todos os tipos de dores ou sintomas, tá? É importante você analisar isso, porque depois de um certo período, isso não é uma reparação que o teu corpo vai conseguir fazer mais. Ele está fragilizado e ele precisa de uma medida externa, ou seja, uma terapia integrativa, para te auxiliar a entender a causa raiz dessa sua dor, tá? Fazer uma medida paliativa só vai agravar o teu problema. Você só vai colocar para debaixo do tapete a situação. Se é isso que você quer, esteja a responsabilidade, segue o jogo, né? Você está sabendo da questão. Agora, se você não quer, se você quer ter uma vida digna, aí vale a pena você procurar ajuda nesse aspecto que vai te trazer uma solução real para o teu problema, tá? Então, olhando para a visão integrativa, a gente não precisa seguir essa questão de sempre seguir um diagnóstico, sempre seguir uma questão ali paliativa. Então, acho que é bem importante eu te trazer o seguinte, né? A gente precisa olhar o ser humano de uma forma integral. A gente precisa olhar para a composição da nossa essência, né? A gente tem que olhar para a causa raiz e não para o sintoma em si. A dor de cabeça é algo pontual, mas o que está por trás disso, né? Nós somos feitos de emoções. Então, o que está ocasionando essa emoção? Está me dando essa questão, tá? Isso é bem relevante a gente olhar. E também a questão, né, os problemas quando eles são isolados, sem considerar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos traumas do passado, eles nos levam a seguir diagnósticos, né? Então eu vou usar de novo o meu termo lá, né? Eu estava em burnout, estava com um quadro de ansiedade. Então, assim, eu vou me agarrar nisso ou eu vou olhar para isso como uma ponte para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento? Eu sempre vou ter essas duas alternativas. Eu escolhi a questão de crescimento e eu espero também que você faça o mesmo. Então, assim, quando a gente olha para um diagnóstico de forma cega, né, a gente abraça ele como uma questão que é o nosso fim. É também uma forma da gente se enganar. É uma forma da gente olhar para aquilo e acreditar que aquilo ali é realmente... Não existe outra maneira, né? É só aquilo ali que vai trazer pra gente uma forma de sair daquele processo. E não, existem várias outras maneiras. A cura, a tua cura, a minha cura, a cura de todos, elas não estão nos problemas, elas não estão externas, né? Ela está dentro de você. É necessário entender teu histórico vivido, os traumas que você passou. E eu já vou explicar um pouco melhor, tá? Você já vai entender o que eu tô falando. Então, quando a gente chega com uma queixa, né, quando o paciente chega com uma queixa aqui para mim, muitas vezes, eu até ignoro esse diagnóstico. Não porque eu não ache certo e importante. Eu acho que o diagnóstico traz pra gente muita informação, mas eles estão meio defasados, gente. Se a gente for parar para analisar, quando a gente olha para algumas questões, eles entram sempre ali naquele perfil quando são coisas mais complexas, em situações, tá envolvido emocional. Isso não é algo que a gente consegue tratar, então coloca lá numa caixinha. Essa caixinha, quando a gente traz para cá, na verdade são questões com emoções traumáticas muito complexas. Então, assim, a medicina ela tem uma visão, ela consegue trazer até um certo diagnóstico, mas ela tem limitações. Se a gente for olhar hoje, boa parte dos estudos que a gente tem acesso são estudos muito antigos. Então, essa visão que eu estou trazendo é uma visão realmente nova, né? Uma visão da neurociência que está trazendo evidências científicas. E isso aqui, de fato, tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. E aí, assim, eu quero, né, te dizer tudo isso, eu espero que você tenha uma mente bem aberta para essas coisas que eu estou te falando, porque por ser novo, a gente tem uma tendência de esquivar, mas pode ser que esteja aí uma boa solução para você, tá? Eu não quero te ensinar sobre isso, a minha intenção aqui não é te ensinar esse processo de memórias celulares, muito pelo contrário, eu quero que você compreenda como isso funciona na prática, para que você entenda que esse processo pode ser sim para você, tá? E para você conseguir compreender, eu preciso te explicar um pouquinho, né? Porque eu sinceramente, assim, eu tô cansada de olhar as situações e tapar o sol com a peneira. Eu acho que a gente precisa cair de cabeça e resolver.
né? Esse é o meu foco. A minha vida está pautada nisso. Então, a gente está entrando agora, né? Já tem alguns anos aí em eras super modernas. A gente tem carros elétricos, a gente tem uma inteligência artificial super acessível que está ajudando a gente em várias demandas aí através de um chat. Eu consigo saber informações, eu consigo escrever textos. Então, assim, são coisas muito fáceis, de fáceis acesso, mas a verdade é que a gente nunca teve acesso à informação de uma forma tão ágil. E aí entram também questões que muitas vezes a gente se questiona se são reais, se são realmente coisas que a gente pode acreditar, que a gente pode colocar nossa energia, né? Então, esse é um método novo, mas como eu te trouxe aqui informações da minha vida pessoal, estou abrindo aqui minha vida para você, saiba que isso realmente merece um pouquinho da tua atenção, porque é um tratamento muito potente e é um tratamento que está mudando vidas. Então, vou entrar agora um pouco mais na parte das memórias celulares, tá? Dito todo esse início aí para você conseguir entender o porquê e a importância disso. Eu quero te dizer o seguinte, as memórias celulares, elas são a chave para a solução do teu sintoma. Seja ele crise de ansiedade, seja ele uma depressão, seja ele dores no corpo, seja falta de merecimento, feridas emocionais. Então aqui, se a gente for parar para analisar, 98% dos sintomas físicos e emocionais, eles têm origem nessa questão, né? Então a gente vai precisar falar um pouquinho sobre embriologia. Como eu falei, se for uma palavra nova para você, fique em paz, tá? Se você não é bióloga, se você não é médica e se você não é fisioterapeuta, provavelmente você não viu isso na sua faculdade, tá? Então, assim, é um processo que a gente viu, sim, lá no ensino médio, só que a gente viu falando de biologia sobre plantas e não sobre detalhamento, como a gente está falando aqui hoje, tá? Então, assim, como eu mencionei, né, 98% dos sintomas físicos e emocionais, eles vêm desse processo da embriologia. O que é essa questão da embriologia? Ela tem, na verdade, uma visão quando a gente estava lá no útero da nossa mãe. Então, todo o processo da criação da nossa pele, que é nosso maior órgão, ele também cresceu, né? Fez o desenvolvimento, mesmo tecido da pele e também do nosso sistema nervoso. Quando a gente está falando dessas duas questões, por isso que acontece eu viver uma situação e parece que, na verdade, aquela situação ser visceral, sabe? Aquela situação, eu imagino uma situação e eu vivencio aquilo ali de uma maneira muito impactante, muito forte. Então, é como se o nosso sistema, né, o nosso sistema emocional fosse atrelado e o físico sente, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui, você vai conseguir compreender mais a fundo o que eu tô falando. Mas então, por exemplo, tem um exemplo que eu amo dar aqui em consultório. Se eu e você, a gente passar por um processo traumático, pode ser que você saia totalmente ilesa, você não tenha nenhum tipo de fragilidade, nenhum trauma, nenhum problema, e eu vá ter trauma. Porque o que vai depender aí? Vai depender de você analisar a situação e conseguir compreender. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A tua emoção conta. A forma como você reage àquilo que você está vivendo conta. Se você e mais outras pessoas são demitidas no mesmo período numa empresa, numa limpa que está tendo, talvez você olhe para aquilo e fale, é uma oportunidade, vou abrir meu negócio. E a outra pessoa vai ficar culpando o chefe, nananana. Então, assim, tudo é a forma como você reage àquilo ali. Mas vamos lembrar de uma coisa, o nosso corpo tem poder de autocura e muitas vezes ele vai fazer esse processo pra gente. Só que tem vezes que ele não dá conta. Só que ele nunca quer nos machucar. Ele sempre tem a intenção de te trazer cura. Mas aí a gente entra em outros aspectos aqui, tá bom? Então, voltando a falar sobre a questão da embriologia, tá? Das memórias celulares. Elas são células que têm capacidade de armazenar informação. E elas também são formadas através de experiências e também de significado que a gente dá, né? Então, aquilo que eu vivo, eu somatizo. Uma experiência traumática, por exemplo, né? Uma experiência sofrida de uma vida, ela pode ficar marcada e ela também pode afetar a minha saúde física, né? Então, isso é bem importante, não só física, mas é emocional e também o meu comportamento, tá?
É sempre um quadrante aí. E essas emoções físicas, elas vão atuar no corpo conforme a programação que essa dor acontece, né? Então, por exemplo, aqui é bem interessante, tá? Quando eu entendi isso aqui, eu falei, uau, tudo que a gente vivenciou no nosso passado, o nosso corpo conseguiu lidar com partes e com outras partes não. Até aí você entendeu, tenho certeza. Só que o corpo, ele vai sempre fazer uma defesa, né? Um intuito de defesa. E futuramente, quando ele tiver capacidade de retornar com essa memória, ele vai olhar para ela para curar. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho uma apresentação para fazer, eu vou ter que dar uma palestra, e aí eu me preparei para essa palestra. Só que, na verdade, eu comecei a ter piriri pré-palestra, comecei a passar mal. O que meu corpo está fazendo? Toda vez que eu consigo trazer para ele a mensagem de que eu estou bem, né, que eu estou capaz de olhar para aquilo, ele vai me trazer o sintoma. E aí esse sintoma, na realidade, ele vai vir dentro do formato pré-programado. Né? Eu vou trazer um outro exemplo aqui que eu amo. Por exemplo, você está na correria de trabalho e aí você sai de férias. Ah, vou pegar uns dias de férias, vou descansar, vou desestressar. Só que nesse período que você está de férias, você fica doente. Não aconteceu com você já? Um resfriadinho? Teu corpo conseguiu compreender que agora ele é capaz de olhar para algumas questões. Então ele traz para você um processo onde você baixa um pouquinho a sua imunidade. E aí com isso você consegue resolver alguns conflitos internos. Aqui eu estou falando de questões simples, né? Não estou utilizando de uma doença propriamente dita, tá bom? Mas para você conseguir entender que não necessariamente o que está acontecendo na tua vida, ela vai ser resultante amanhã. Pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, tudo que você vivencia hoje, você está colhendo das coisas que muitas vezes você engoliu, das coisas que muitas vezes você falou que estava tudo bem. E, na verdade, pode até estar bem, mas isso tem algum tipo de resquício para você. Isso é bem relevante, é bem importante. Então, tem algumas questões traumáticas, né, que acontecem na nossa vida. Por exemplo, questões que a gente perde alguém, questões que acontecem sofrimentos que a gente consegue lembrar, né? A gente sabe que aquilo lá aconteceu em tal data, aquilo foi marcante para mim, eu não quero mais que aconteça, de certa forma eu coloco na caixinha do não quero, né? Só que também tem muitas memórias que a gente não lembra, porque no final das contas, não é só nosso cérebro que armazena memórias, é o nosso corpo todinho. Cada órgão do nosso corpo, ele traz pra gente uma emoção. Então, é através dessa visão de memórias celulares que a gente consegue entender a causa raiz e consegue te trazer a cura, tá? Então, assim, não é do nada que você tem uma dor de cabeça. Não é do nada que você tem um piriri. Possivelmente, é uma tentativa resolutiva do teu corpo de trazer a cura. Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo, eu atendo muitas pacientes falam para mim que tem medo de ir ao médico, tem medo de diagnósticos. É claro que tem medo. Se você começa a falar hoje, pelo menos uma pessoa você conhece que está tendo câncer, que teve questões que não conseguiu resolver a tempo. Então a gente fica apavorado. Mas é importante que você saiba o seguinte, mesmo um câncer, que é algo, acho que dentro de todas as questões, é algo mais pesado, que muitas vezes a gente tem pouco tempo para resolução mesmo, mesmo ele está trazendo uma mensagem. Que mensagem é essa? Então a gente é muito imediatista, a gente quer tapar o sol com a peneira, a gente quer resolver do jeito que a gente até então aprendeu que deveria ser feito. Mas eu estou aqui para te dizer que não precisa ser assim. E você pode fazer de uma forma muito diferente, de uma forma duradoura, de uma forma que realmente vai não só curar a tua questão emocional, mas ela vai curar todo o teu núcleo. Porque assim, aqui é outro assunto também. Essa live pode virar várias outras. Inclusive, se você quiser que eu traga mais assuntos como esse, trazendo mais detalhes, deixa um foguinho para mim.
Manda um foguinho para mim depois que essa live ficar salva, que eu vou entender que você quer que eu traga mais informações como essa, eu vou trazendo assuntos mais detalhados. Mas são questões que realmente, assim, fazem toda a diferença. E quando a gente fica mal do estômago, né, vamos usar mais um exemplo aqui, você pode até pensar que foi alguma coisa que você comeu, por exemplo, que não fez muito bem, mas ali entra provavelmente uma indigestão de alguma emoção que você não conseguiu superar, que não foi interessante para você, por alguma razão. E lembra que nunca é o fato isolado, é uma somatória de situações, tá? Então, tudo isso conta. E o mais interessante é que no processo da sessão, quando você traz para mim, né, a tua fragilidade, a gente, na verdade, olha para aquilo ali de uma forma bem ampla, né? Então, eu vou trazer para você datas e quais são as emoções que você vivenciou ali naquela questão. Então, é uma visão bem completa, bem holística, né? Bem integrativa, perdão. E aí, só para te mostrar, é esse aqui o mapa, ó. Então, é através dele que eu consigo fazer acesso a esses pontos que eu mencionei para você, tá? Através da sessão online, pelo mapa, ou também no presencial, que também pode ser acessado diretamente no corpo, tá? Só retomando que eu acabei me empolgando e eu não concluí a linha de raciocínio do item anterior. Quando a gente faz o nosso processo de cura, na verdade a gente está fazendo o processo de cura de todo o nosso núcleo, né? Então, por isso que eu gosto muito de brincar com o termo da ovelha negra, que agora eu fiz uma adaptação, é a ovelha, na verdade, dourada, aprendi isso com a minha mentora, Natália. E a ovelha dourada, ela traz muito o conceito de aquele filho daquela pessoa dentro do núcleo familiar que vai trazer prosperidade para a família. Porque quando a gente se cura, a gente está trazendo para a nossa família uma possibilidade de fazer diferente. Então essa é a parte mais bonita de todo o processo. Muitas mães entram em contato comigo querendo fazer processos para os filhos. E boa parte das vezes a gente consegue entender que essa mamãe também precisa passar por processo. Né? Então, só concluindo essa questão desse assunto. Então, a maioria dos nossos sintomas, dos nossos traumas, o corpo realmente consegue dar conta. Ele consegue compreender, ele tem um poder de autocura lindo, mas a gente precisa entender também que tem momentos que a gente vai precisar de ajuda, a gente vai precisar de apoio de pessoas que tenham um conhecimento nessa área. Então, assim, mais importante de tudo, né? As sessões Seven Healings, que é hoje o meu core business, é o que eu mais faço aqui no consultório, elas têm como objetivo de trazer pra gente essa cura inata do corpo, né? Então, eu não tenho o poder de curar ninguém, não sou curandeira, mas você tem o poder de curar o seu próprio corpo. E eu trazendo as informações para você, do inconsciente para o consciente, a gente consegue ativar o teu processo de autocura que está aí, só que está adormecido. Então é um processo assim que eu falo de todo o meu coração, que é muito bonito e que é muito potente. É muito bacana. Então já vi casos de pessoas que entraram aqui assim, que não tinham crises, realmente crises de ansiedade fortíssimas, crises de pânico. E hoje essas pessoas estão me dando muito orgulho. Elas estão encarando exames médicos, elas estão encarando cada um com a sua questão e muito pessoal. E isso que é muito importante dentro desse processo terapêutico. A tua história conta. Por isso que eu tô falando, não adianta a gente só olhar, ai, uma dor de cabeça, Neusaldina. Não é isso. Ansiedade, ansiolítico. Não é isso. Isso daí já eras. Isso daí é uma coisa extremamente paliativa. Só que se a gente permite, isso vai continuar. Então é importante que você, querendo a tua cura, querendo melhorar, olhe para as possibilidades que você está tendo acesso a partir de algum tempo para cá. E você aceite isso da melhor forma possível, porque você fazendo essa mudança, você vai ter muito mais potência na tua vida. Não é só um processo terapêutico que você vai sair daqui e, mais uma terapia que eu passei. Não. É uma terapia integrativa que vai te trazer respostas e sim, você tem que ter autorresponsabilidade. Você vai sair daqui com muita informação e bagagem para compreender o teu passado, mas você vai conseguir olhar para o teu futuro e falar, eu dou conta. E eu vou fazer melhor. Eu vou fazer mais bem feito. Então, se você, de fato,
Faz sentido isso para você? Se você quer essa autocura, essa é uma forma muito bacana. Então é importante você saber que existem formas que vão trazer para você a cura por completo, mas a gente tem que achar a raiz do teu sintoma. Não adianta a gente só ficar metendo remédio, tá? Então eu vou pedir para você, de novo, acabei de postar lá um carrossel falando sobre essa questão de medicamentos. E eu quero saber a tua opinião com relação a isso. Então coloca para mim lá o que você acha a respeito, se você discorda, se você concorda, enfim. E nessa live aqui eu vou deixar ela salva. E, que legal, olha só, a Olane acabou de mandar aqui pra gente, ó, tem me ajudado bastante essa terapia. Hoje mesmo a Olane me mandou uma mensagem linda, eu não vou abrir aqui, porque é uma questão nossa, né? Mas ela me mandou uma mensagem de superação que eu fiquei muito emocionada. E ela tá em processo, ela não finalizou. Então, isso é muito importante. Quando a gente está aberto ao processo, a cura chega até a gente. Eu gosto muito de falar que quando a gente está buscando algo, essa coisa também está em encontro da gente, né? E que essa coisa seja a tua cura, seja a tua renovação, seja através de um processo que vai te trazer autonomia, não te deixar ali viciado, tá? Então, eu vou deixar salvo essa live. Se, de novo, né, você sabe de alguém que está passando por um processo difícil emocional, tá precisando de apoio. Gente, pelo amor de Deus, já foi a era em que quem fazia terapia era doido, tá? Pelo amor de Deus, isso aí ficou lá atrás, junto com a época das cavernas. Todo mundo precisa, tá? Seja qual for. Melhor que seja uma terapia que vai te trazer respostas, que vai fazer compreender você como um todo. E eu não tô dizendo também que só a minha terapia resolve, tá? Um processo com o psicólogo também, junto, casado, é perfeito, é maravilhoso, tá? Então, é muito importante. Hoje, essa semana também, uma outra paciente me mandou uma mensagem e falou, Bru, muita coisa do meu inconsciente está subindo, né? A gente traz muitas informações e eu gostaria de conseguir conversar de forma mais pontual, porque essas questões estão vindo, eu quero resolver, eu não quero mais ficar na dor. Então, olha que bonito isso, né? O nosso processo com a Seven Healings é uma sessão por mês, para te dar tempo para você conseguir, de fato, organizar as informações aí dentro. E aí você precisa, na verdade, dar esse tempo para o teu corpo se autocurar e depois desse processo, sim, voltar para olhar aquela questão. E mais um ponto bem importante, né? Dentro de um processo terapêutico, às vezes a gente chega querendo resolver uma coisa. E aí você vai ver, aquela lá era só a pontinha do iceberg. A gente vai conseguindo descobrir outras várias coisas. Então, ela te traz melhor em muitos aspectos. A gente chega com o diagnóstico e a gente sai com soluções. Então, essa é a parte mais bonita de todo o processo, tá? Então, vou te pedir, assim que eu salvar essa live, deixa um foguinho lá pra mim. Se você quiser que eu traga outros conteúdos como esse, esclarecendo um pouco mais, trazendo alguns relatos, trazendo até mesmo algumas experiências minhas aqui, para você conseguir compreender um pouco mais como funciona esse processo. Hoje a gente falou só de memórias celulares, mas existem várias outras coisas que a gente pode falar para você conseguir compreender. Importante só eu te dizer, não necessariamente você tem que entender no detalhe para funcionar, tá bom? Mas, de novo, quanto mais informação você tem, mais fácil é a tua resolutiva, né? Mais fácil é você chegar num sim, isso é para mim, isso é para o meu filho, isso é para o meu esposo, isso é para minha mãe, ou não, isso não dá para mim agora, talvez depois, enfim, para você ter uma posição com relação às questões, tá bom? Eu queria te dizer que, mesmo com o meu dia maluco do jeito que foi hoje, eu fiz de tudo para estar aqui, né, para realmente trazer informações, então eu espero que tenha sido proveitoso para você. E eu gostaria muito de saber, né, se valeu a pena, então deixa nos comentários para mim. Quero te desejar uma excelente noite. E até a próxima. Um beijo!